Bom, vamos estudar agora os ácidos graxos. Só, professor, o que vem a ser ácidos graxos? Ácidos graxos são ácidos carboxílicos que são encontrados nos organismos vivos. Tudo bem? Então, ácidos graxos pertencem à função dos ácidos carboxílicos. Só que são ácidos carboxílicos que vão ser encontrados nos organismos vivos. Só que tem algumas condições específicas. Os ácidos graxos, eles são ácidos carboxílicos de longa cadeia carbônica, certo? Por ser um ácido carboxílico, ele deve apresentar a carboxila. Lembra, C-O recebe o nome de carbonila, COH aqui é hidroxila, e a carbonila junto com a hidroxila é a carboxila, caracterizando assim um ácido carboxílico. Quando a gente fala que tem que ser ácidos carboxílicos de longa cadeia carbônica, geralmente a gente utiliza como referência o número 11. O número de átomos de carbono tem que ser maior ou igual a 11. Esse número aqui, ele acaba dependendo um pouquinho do autor. Existem alguns autores que falam que para ser ácido graxo, o número de átomos de carbono tem que ser maior ou igual a 12. Mas o que você tem que perceber é que esse R aqui, que representa uma cadeia carbônica longa, mais o C da carboxila, tem que ser um grande número de átomos de carbono. Esses são os ácidos graxos. Quer ver? Por exemplo, aqui. Aqui eu tenho um ácido graxo, no qual eu representei aqueles grupamentos R's, né? Opa, fez um risco aqui. Esse é o grupamento R, esse é o grupamento R, esse é o grupamento R. Então, R, C-O, OH. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho C15 mais 16 átomos de carbono. E o número de átomos de hidrogênio aqui, 31 no R. Aqui eu tenho C15 mais 16 átomos de carbono. E o número de átomos de hidrogênio aqui no R, 29. E aqui C15 mais 16 átomos de carbono. E aqui 27 de hidrogênio no R. Então tá bom. Dá uma olhada. Essas cadeias carbônicas que estão ligadas à carboxila podem ser cadeias carbônicas saturadas, que apresentam somente ligações simples entre carbonos, ou podem ser cadeias carbônicas insaturadas, que apresentam ligações duplas entre carbonos. A gente não vai encontrar aqui no caso dos ácidos graxos a ocorrência de ligações triplas, certo? Ou vai ser somente ligação simples, ou vai ocorrer a presença de uma ou mais duplas. Pela quantidade entre o número de átomos de carbono e hidrogênio, dá pra gente saber se o radical aqui R, se a ramificação R, se a cadeia R é saturada ou insaturada. Então separa o C-OH, tudo bem? Então deixa dessa maneira, separa o C-OH e olha o R. Se ele tiver essa proporção, ou seja, se a gente tiver N átomos de carbono e o número de átomos de hidrogênio for o dobro mais 1, então a cadeia é saturada. Apresenta somente ligações simples entre carbonos. Aqui ó, tem 15 átomos de carbono, então seria H30 mais 1, 31. Então é o dobro mais 1, saturado. Já dá uma olhada aqui, ó. Eu peguei o mesmo número de átomos de carbono. Eu peguei aqui o mesmo número de átomos de carbono para a gente comparar os hidrogênios. Se fosse saturado, seria... Então, aqui, ó, C15H29, né? Se fosse saturado, seria C15H31. Como tem 2 hidrogênios a menos em relação ao que deveria ser no saturado, significa que tem a presença de uma dupla. Então, aqui é insaturado. E aqui, ó, C15H27. Como tem 4 hidrogênios a menos em relação ao saturado, significa que é insaturado e tem a presença de 2 duplas. Porque cada uma dupla que a gente coloca entre carbonos, são removidos 2 hidrogênios. Tudo bem? Então, só pela quantidade, pela proporção entre carbono e hidrogênio, dá pra gente saber se o cara é um ácido saturado ou insaturado. Como qualquer ácido carboxílico, os ácidos graxos sofrem uma série de reações. Por exemplo,
Se a gente pegar um ácido graxo, um ácido carboxílico, e reagir com álcool, vai formar éster e água, reação de esterificação. Por exemplo, C15H31, C dupla O, OH, mais um álcool, o etanol, por exemplo, CH2CH3. Isso vai ocorrer uma reação de esterificação. Tira o OH do ácido, o H do álcool, H2O, e conecta essa parte da cadeia com essa. Então formaria a água e formaria o éster C15H31, C dupla O, O, CH2CH3, certo? Caracterizando a função éster aqui. Esses ésteres, que são oriundos de ácidos graxos, ou seja, ácidos carboxílicos de longa cadeia carbônica, são partes constituintes das ceras que a gente encontra nos meios biológicos, né? Então, ésteres que oriundos de ácidos graxos de longa cadeia carbônica podem ser chamados de ceras. Legal? Os ácidos carboxílicos também sofrem, e os ácidos graxos sofrem reação de neutralização, né? Então, se a gente pegar um ácido carboxílico, um ácido graxo aqui de longa cadeia carbônica, reagir com uma base, vai formar sal e água, certo? Esse sal de ácido graxo, que é um sal de ácido carboxílico de longa cadeia carbônica, é chamado de sabão. Tudo bem? Então, um sal de ácido graxo é um sabão. A gente fala que é um salbão. Legal? Então, os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de longa cadeia carbônica. Tem uma tarefinha para você fazer. A gente já volta para continuar descrevendo esses caras. Até daqui a pouco.